Bom dia a todos. Então, um dos símbolos usados é o diagrama de Rommel, também conhecido como diamante de Rommel. É uma simbologia de risco adotado pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndio dos Estados Unidos e adotada por diversos países. Não é uma simbologia obrigatória, mas é muito interessante, como vocês vão ver aí nos próximos slides. Então, nessa simbologia, cada um dos losangos, ele vai expressar um tipo de risco a que vai ser atribuído um grau de risco, variando de 0 a 4. Então vamos ver aqui. Nós temos um losango que ele é referente à inflamabilidade da substância com a cor vermelha. Aqui a gente só está vendo as cores. Depois eu vou mostrar a numeração de 0 a 4. Bem, eu tenho um losango aqui que é o amarelo, que vai ser a reatividade da substância química. Um losango que vai ter a parte aqui azul, que é referente aos riscos à saúde, e um aqui que é a parte branca, que são riscos específicos. Então, vamos ver aqui, começando com o risco à saúde e toxicidade que a gente viu ali na coloração azul. Então, vamos aqui da maior escala, ou seja, a substância mais perigosa. Então, quando se recebe a numeração 4, são as substâncias que são capazes de levar à morte ou levar a danos sérios, sequelas sérias, numa exposição muito curta, ou seja, a pessoa ser exposta, mesmo que rapidamente, pode ter sequelas ou vir a óbito. Um exemplo é o cianeto de hidrogênio. A seguir, a gente tem aqui a escala 3, que são substâncias capazes de produzir danos físicos sérios temporários ou levar a sequelas. Então, por exemplo, o gás, né? Amônia, gás amônia. Na escala 2, são substâncias que em exposição intensa ou contínua, mas não crônica, podem causar incapacidade temporária ou uma possível sequela, por exemplo, aí o benzeno, o clorofórmio. A escala 1, a gente vê que substâncias podem causar irritação, mas sequelas menores, como acetileno e o nitrato de amônio, que nós vimos aí, né, tão falado nas últimas semanas, pelo acidente que houve lá no Líbano. Vamos comentar um pouco mais à frente. E o zero, né, quando eu tenho lá a numeração zero dentro desse losango, são substâncias que em incêndio não oferecem risco maior, além do representado pelo material combustível comum, tá? Se a gente pensar em papel, e por exemplo, tá? Bem, um outro item que a gente viu que faz parte lá do diagrama de Rommel é a inflamabilidade, que vai vindo representada na coloração vermelha. Então, o que seria a escala 4? São substâncias que podem vaporizar rápida ou completamente a pressão à temperatura ambiente, ou que são rapidamente dispersas no ar e queimam com facilidade. Então, por exemplo, o acetileno. O 3, né, a escala 3, são líquidos e sólidos que podem sofrer ignição na maioria das condições de temperatura ambiental. Então, por exemplo, o benzeno, o xilol. A escala 2 são substâncias que devem ser aquecidas com moderação ou expostas a temperatura relativamente alta para sofrer ignição. Ou seja, não é a temperatura ambiente, né? Ela tem que ter um aquecimento para daí se tornar inflamável, como solução de formaldeído, fenol. A escala 1 são substâncias que devem ser pré-aquecidas antes de ocorrer a ignição. Então, solução ou gás de amônio, fenantreno, por exemplo. E quando a substância vai ter a escala 0, são materiais considerados aí não combustíveis. Um outro item que a gente viu se refere à reatividade do produto químico. Ele vai ter essa coloração amarela, a parte do losango que é amarelo. Então, quando recebe, né, a numeração 4, são substâncias que são intrinsecamente capazes de detonação ou decomposição explosiva, ou reação em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, né, na famosa CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Um exemplo de uma substância que tem alta reatividade é o peróxido de benzoíla. Na escala 3, são substâncias que são intrinsecamente capazes de sofrer detonação ou decomposição explosiva ou reação, mas vão requerer uma fonte para que essa reação venha acontecer, ou que devem ser aquecidas em confinamento antes da reação, que reagem explosivamente com a água. Exemplo, nitrato de amônio. Então, nós vimos aí com esse acidente que ocorreu lá no Líbano, né, que é uma substância
explosiva. Então, risco de detonação, né? Decomposição explosiva, mas vai requerer uma fonte aí de ignição para que isso possa acontecer, tá? Aqui, na escala 2, são substâncias que sofrem mudanças químicas violentas em temperaturas e pressões elevadas e que podem reagir violentamente com a água ou que podem formar misturas explosivas com a água. Exemplo, ácido sulfúrico, né? A reatividade aí 2. A reatividade que a gente vai classificar aqui com a numeração 1 são substâncias que são normalmente estáveis, mas que podem se tornar instáveis quando submetidas a temperaturas e pressões elevadas. Então, um exemplo é o anidrido acético de cromato de amônio, que recebe essa classificação aqui na numeração 1. Tá? E 0 são substâncias estáveis que ainda em condições de incêndio, elas não são reativas aí com a água. E nós vimos que existe aquela parte do losango que apresenta aquela coloração branca, que é o que a gente chama de risco específico, tá? Então, eu posso acrescentar no risco específico se aquela substância é um oxidante, se ela é um ácido, se ela é uma substância alcalina, se ela é uma substância corrosiva, se é uma substância reativa em água, se é uma substância radioativa ou, né, com essa o W aqui, já chamando a atenção que é uma substância que não deve ser misturada com a água. Então, vamos ver aqui um exemplo prático do diagrama de Rômio. Então, no amarelo, nós já vimos que refere-se à reatividade dessa substância. Então, quando ela recebeu essa escala 1, é uma substância considerada instável sob o calor. Em relação à inflamabilidade, é uma substância que recebeu aqui a numeração 2, né, a escala 2, considerada combustível abaixo de 94 graus Celsius. Em relação ao risco à saúde, é 0. E em relação ao risco específico, é uma substância, né, corrosiva. Então, um exemplo aqui prático do diagrama de Rômio. Então, vamos ver aqui uma aplicação prática, tá? Por exemplo, rotulagem de resíduo. Então, aqui é um exemplo utilizado lá na Embrapa Suíno e Aves, que eles utilizam aí no resíduo químico o diagrama de Rômio. Por que é tão interessante, apesar de não ser obrigatório, alguns países adotam o uso do diagrama de Rômio? Porque quando eu vejo, né, visualmente, eu já tenho a informação rapidamente, né? De olhar, eu já consigo interpretar essa informação mais rápida do que se eu tivesse ali um texto, né? Então, eu já sei, olhando rapidamente aqui, que eu tenho uma substância ácida com uma inflamabilidade baixa, uma reatividade de 1, mas, entretanto, que o risco à saúde já é um risco bem elevado, ou seja, eu consigo ler essa informação rapidamente, eu já tenho já sei muito sobre essa substância só de ler ali, né, saber interpretar esse diagrama. Então, aqui, né, eu vejo que o produto é o ácido clorídrico, né, eu tenho produtos secundários nesse resíduo que é o hidróxido de sódio, aqui é a procedência, o responsável e a data. Então, é bem interessante o uso do diagrama de Rômio, tá? E aqui a interpretação. Uma substância não combustível, é uma substância que existe aí um perigo, é corrosivo, né, ou tóxico, evitar contato com a pele ou inalação, e eu tenho que ter uma cautela em relação à reatividade que pode reagir sobre aquecimento ou misturado aí com a água, mas não violentamente. Então, é bem interessante o diagrama de Rômio, a gente vê muito em materiais que são resíduos, né, naqueles tambores, esse tipo de simbologia. A gente vê em pissetes, inclusive em laboratórios, a simbologia do diagrama de Rômio, que pode ser também chamada de diamante de Rômio, tá? Qualquer uma das terminologias pode ser adotada. Então, é uma simbologia aí bem interessante. Bem que devo destacar aqui que, apesar de ser bem interessante, ela não indica qual é a substância química em questão, apenas os riscos envolvidos. Ou seja, quando eu considero apenas o diagrama de Rômio, eu preciso de outras informações sobre aquela substância. Então, a gente viu ali no slide anterior que está me falando que é um ácido, mas não me diz qual é o ácido, só naquela informação complementar que eu tenho ali naquela rotulagem, tá ok? Mas é bem interessante. Bem, gente, seguindo
Seguindo aqui com a parte de simbologia, nós vamos ver os pictogramas. Falando assim, vocês podem nem saber do que se trata, mas todo mundo já viu um pictograma na vida, tá? Então, existiam os pictogramas antigos, mas houve um regulamento do Parlamento Europeu, que foi 16 de setembro de 2008, que deixaram de se usar esses pictogramas de perigo, que foram indicados e foram substituídos por outros, que a gente vai ver a seguir, tá? Então, todo mundo já viu um pictograma na vida, né? A gente vê isso nas embalagens de produtos químicos, a gente vê isso muitas vezes em caminhões que estão transportando substâncias químicas, aqueles caminhões tanques, né? A gente já vê esse tipo de simbologia. Então, eles tinham essa característica aqui de ter esse fundo amarelo e hoje eles foram substituídos, né? Mudados. Então, o regulamento de 2008, como eu falei, 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas químicas, que é o regulamento que a gente chama de CRE, introduz em todos os espaços da União Europeia um novo sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos, baseado no Sistema Mundial Harmonizado das Nações Unidas. Então, esses princípios básicos desse regulamento, ele aborda os perigos inerentes às substâncias e misturas químicas e o modo de como informar terceiros sobre os mesmos, cabendo à indústria identificar os respectivos perigos antes da sua colocação no mercado e classificá-los em conformidade, tá? Ou seja, se eu adquiro uma substância química, um produto, seja um ácido, seja o que for, tá? Na rotulagem daquele produto, esse pictograma já tem que estar presente, já tem que ter essa informação ali presente. Como eu falei, transporte de produtos químicos, eu tenho que ter ali essa simbologia, ela é obrigatória. Então, no caso de uma substância química ou mistura ser considerada perigosa, ela deverá ser acompanhada de uma ficha de dados de segurança e rotulada da maneira que os trabalhadores e os consumidores tenham conhecimento dos seus efeitos antes de a manusear, tá? Então, gente, Então, foram definidos três tipos de perigos principais: os perigos físicos, os perigos para a saúde e os perigos para o meio ambiente. Então, entre os perigos físicos estão as substâncias inflamáveis, explosivas, comburentes, substâncias e misturas autorreativas. Para a saúde, os irritantes, nocivos, corrosivos, mutagênicos e tóxicos. E para o meio ambiente, toxicidade aquática aguda. Então, isso que a gente vai ver nos pictogramas definido nesses três tipos de perigos principais. Então, esses pictogramas são representados de forma quadrada e, como vocês viram em slides um pouco antes, eles eram impressos em preto e o fundo era aquele laranja amarelo, né? Aquela cor ali alaranjada. Agora, os atuais, eles são quadrados com a borda vermelha, o fundo branco e a figura em preto e são utilizados em rótulos ou informações de produtos químicos ou em placas. Então, era para ser, né, uma informação rapidamente identificada, lembrando o risco do manuseio do produto. Então, eles representam aí os principais sintomas e riscos ao se ter contato com aquela substância. Então, aqui nessa imagem, nós vemos como eram os pictogramas antigos e aqui a nova versão desses pictogramas. Então, o fundo, como eu havia comentado, vocês tinham visto também em slides anteriores, era esse fundo alaranjado, né, e as figuras em preto. Então, os novos, o fundo é branco, as figuras continuam em preto, e vocês vão ver que muitas das imagens são muito similares às anteriores, né? Então, a gente vê aqui o explosivo, continuou praticamente o mesmo, né? O perigo, né, ao meio ambiente, o risco ao meio ambiente também muito similar. E aqui, o tóxico, né? Essa caveirinha aqui, eu achava ela mais aterrorizante, né? Aqui com os dentes aparecendo, essa daqui tá mais simpatiquinha, né? Mas com a mesmo, com o mesmo, é, com o mesmo significado, ou seja, né? Produto tóxico.
Então, o produto tóxico é qualquer que seja o tipo de contato com tais substâncias, elas serão nocivas para a saúde, né? Através de inalação, ingestão, contato com a pele e deve-se evitar ter esse tipo de contato com uma substância tóxica. Em caso de acidente, é indicado procurar um médico o mais rápido possível e evitar completamente contato com a pele e os olhos e nunca respirar os vapores. Então, obviamente, né, gente, a manipulação de uma substância dessa natureza exige todos os EPIs adequados e também o uso, né, dos EPCs, que são, por exemplo, a capela aí de exaustão, né, para não se gerar vapores que podem ser tóxicos. Então, requer, né, muita atenção, muito cuidado ao se manusear uma substância que tenha esse pictograma. Esse outro pictograma aqui, esse refere a substâncias corrosivas. Então, indica que um produto é corrosivo tanto em contato com a pele, que a gente vê aqui nessa imagem, quanto em superfícies, né? Então, aqui indicando as superfícies. Ataca ou destrói metais. Um exemplo de uma substância que teria no seu rótulo esse pictograma é o ácido sulfúrico. Obviamente, né? Evitar contato com a pele, com os olhos e com o vestuário. Aqui nós vemos o pictograma de nocivo ao meio ambiente, então indica que esse composto ele não deve ser descartado no ambiente sem antes ser devidamente tratado, armazenado ou entregue a um lugar responsável aí para o tratamento. E que pode contaminar o solo, corpos d'água e animais. Então, muitos desses transportes de substâncias, né, que a gente vê combustíveis, por exemplo, esses caminhões têm essa simbologia ali no próprio caminhão, a gente já vê esses pictogramas, porque no caso de acidente, você já sabe que aquela substância que está sendo transportada ali é uma substância nociva ao meio ambiente. Esse pictograma me informa que é um produto explosivo. Então, todo composto que apresenta esse indicativo deve ser mantido longe do fogo e de equipamentos aquecidos, porque facilita a combustão. Pode explodir em contato com a chama, faísca, até eletricidade estática, exposição ao calor ou sujeito a choque. Em caso de cilindros de gases comprimidos, também deve-se evitar pancadas ou choques. Esse símbolo aqui se refere a substâncias explosivas, embalagens sob pressão que pode explodir se for exposta ao calor. Esse pictograma é referente a produto inflamável. Os vapores desse produto inflamam-se na presença de chama ou de uma fonte de calor. Então, se eu adquiro uma substância que tem esse pictograma, eu já sei, né, já tenho de antemão a informação que eu não posso colocar jamais um produto desse próximo ao bico de Bunsen, próximo a qualquer local, né, que eu tenha ali geração de calor, devido à inflamabilidade do produto. Aqui já é o pictograma do produto comburente. São produtos com esse símbolo, eles facilitam a combustão de produtos inflamáveis, né? Então, evitar qualquer tipo de contato com materiais inflamáveis. Essa simbologia aqui, tá? Significa que o produto é um produto nocivo, tá? Pode provocar alergias, eczema, irritação dos olhos, da garganta, nariz ou pele. Exposição a doses elevadas pode originar sonolência ou até envenenamento, dependendo aí, né, da dose. Então, não se pode respirar os vapores dessa substância e evitar contato com a pele e com olhos, tá? Então, aqui o ácido hipoclorídrico, vocês estão vendo aqui que já tem esse pictograma aqui na embalagem. Esse pictograma, gente, também é algo, né, que tem que ter muita atenção, porque indica uma substância química que pode ter o potencial mutagênico ou carcinogênico. Então, pode ser tóxico, induzir malformações em fetos. Então, gestantes, né, jamais deveriam manipular essa substância, isso é um risco, e pode alterar o funcionamento de certos órgãos e até provocar insuficiência respiratória, tá? Então, vejam aqui um exemplo de uma substância que é o ciclohexano, tá? Então, vejam, gente, ele traz muitos pictogramas, tá? Muitos pictogramas aqui. Então, vejam, né?
que eu apresentei nos slides anteriores e interpretem esses pictogramas que estão aqui nessa substância. Então, várias informações a gente já tem no rótulo dessa substância química aqui, né, já me indicando vários riscos que eu tenho nesse manuseio. Várias informações sobre o produto eu já tenho aí no rótulo através dos pictogramas. Então, é muito importante, né, gente? É lógico que eu vou me aprofundar na informação desse produto através da FISP, que a gente já viu em aulas anteriores, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. É lá que eu vou, né, me aprofundar sobre os EPIs, os EPCs, ver mais detalhadamente os riscos que essa manipulação dessas substâncias pode, né, trazer. Entretanto, aqui eu já tenho uma informação no primeiro momento, já me chama a atenção, já tenho informação ali daquela substância de uma forma, né, mais rápida. É lógico que os detalhes eu só vou ver na FISP, ok? Então, aqui você já vem um exemplo de uma substância que tem, né, várias características que já são simbolizadas aí nesses pictogramas. Vão interpretar ali, olhando o que eu passei nos slides anteriores, tá? Bem, aqui, gente, é só chamando a atenção do que são os pictogramas novos e em relação aos antigos. Então, vocês vejam aqui que esse explosivo, que é produtos químicos que estão em embalagem sob pressão, houve uma mudança bem grande nesse pictograma, tá? Mas aqui, em relação ao inflamável, ao comburente, né, não teve tanta diferença assim, tá? Aqui é o explosivo. Aqui nós vemos o pictograma atual da substância irritante, né, ou nociva, realmente bem diferente do antigo, tá? O corrosivo é bem similar. O mutagênico ou carcinogênico ficou realmente bem diferente, tá? E o tóxico, né, manteve-se aqui essa simbologia aqui com a caveira, né, sendo essa aqui, eu achava ela mais aterrorizante do que a atual. Mas é importante, gente, conhecer também a simbologia antiga, porque muitas vezes a gente está no laboratório que podem ter produtos mais antigos que têm essa outra simbologia. Então, nessa fase aí, né, um pouco de transição, é importante também conhecer os pictogramas antigos. Tá? E aqui é prejudicial para o meio ambiente também, praticamente, né, o desenho permaneceu o mesmo. Tá? Eu queria sugerir como atividade para vocês, que vocês se informem aí sobre as características do nitrato de amônio na FISP, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, porque ele foi um produto muito comentado aí nessas últimas 2 semanas, devido ao acidente que ocorreu no Líbano, né? A gente vê que foi uma tragédia, né? Uma série de fatores aí que levaram a essa ocorrência. Então, né, ele é um produto que está sendo muito comentado. Acho interessante que vocês se aprofundem, tá? Então, busquem aí a FISP do nitrato de amônio e com essa FISP vocês podem elaborar um diagrama de Römel para essa substância, que foi o conteúdo da aula que a gente viu hoje, né? Então, qual é lá a reatividade, a inflamabilidade, né, os riscos à saúde, se tem riscos específicos, né? Treinem aí com o nitrato de amônio. E se vocês adquirissem essa substância, que pictogramas estariam presentes no rótulo dessa substância, tá? Então, é uma atividade que eu sugiro aí para vocês fazerem, tá ok, gente?